Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Grupo Roda Presa Ciclismo da Uniarp. Eu sou o professor André Trevisan e serei o apresentador dessa nossa nova iniciativa aqui da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Só para contextualizar um pouquinho, para quem não sabe ainda, não está sabendo qual que é a nossa ideia deste projeto, hoje dentro do curso de Medicina da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, nós temos um projeto chamado Ativamente. Basicamente, o projeto Ativamente, ele é uma iniciativa onde os preceptores, os professores do curso de Medicina abrem os seus treinos para os acadêmicos poderem participar, poderem exercer algum tipo de atividade física, justamente com vistas à melhora da saúde física, saúde mental e vários dos problemas que muitas vezes esses cursos que exigem muito do aluno acabam causando, numa perspectiva de melhorar mesmo a qualidade de vida dessa galera. E dentro desse projeto Ativamente, nós então montamos o nosso grupo de ciclismo, chamado Roda Presa Uniarp, que não especificamente é somente para os acadêmicos de medicina, mas é, de modo geral, para a comunidade acadêmica toda, né? Como uma forma de incentivar o ciclismo, como uma forma de incentivar a atividade física. Bom, dentro desse contexto, então surgiu a ideia da gente realizar esses podcasts, onde a ideia básica é, a cada 15 dias ou a cada 20 dias, trazer um profissional da área da saúde, um profissional diferente da área da saúde, para conversar com a gente um pouquinho sobre as especificidades da sua área relacionadas à prática de atividade física, especialmente a prática de atividade física de alta intensidade. Então, como ciclismo, corrida, então normalmente essas atividades que o pessoal pratica no seu cotidiano. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter talvez o pessoal aí da nutrição, que vai vir falar um pouquinho sobre alimentação, o pessoal da fisioterapia, que vai falar sobre planilhamento de treino, organização de treino. E enfim, então a ideia é criar um conteúdo legal para vocês, justamente para que vocês tenham acesso à informação, conheçam um pouquinho os cursos aqui da universidade, conheçam um pouquinho os professores, o trabalho que eles desenvolvem aqui na nossa universidade, e ao mesmo tempo tenham mais informação para praticar a atividade física de vocês com mais prazer, com mais segurança e principalmente com mais qualidade, para que a qualidade de vida de vocês melhore significativamente, tá? Bom, turma, um projeto desse tamanho, ele só é possível graças a alguns apoios, alguns apoiadores. Então, primeiramente e acima de todos eles, nós gostaríamos de agradecer muito à Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Lembrando que a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe está com processo seletivo aberto, a Uniarp aqui de Caçador, Santa Catarina, está com processo seletivo aberto. E aí você pode verificar as opções de curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, no site www.uniarp.edu.br ou no arroba Uniarp no Instagram. Então lá você vai poder conhecer todas as opções, se inscrever no nosso processo seletivo. Nós estamos aqui na rua Vitor Batista Adame, número 800, então quem quiser vir aqui fazer uma visita, conhecer a estrutura dos laboratórios, das salas de aula, da estrutura de graduação, ou ainda você pode se informar pelo 49-3561-6200. 49-3561-6200. Além disso, contamos com o apoio no nosso projeto de podcast do Grupo Roda Presa, da UCC, União Caçadorense de Ciclismo. A UCC vem ao longo dos últimos anos desenvolvendo várias iniciativas no que diz respeito ao incentivo ao esporte, não só aqui no município de Caçador, mas em toda a região. Então gostaria de mandar um abraço para o Mauro de Pares, presidente da UCC. Em breve ele vai estar aqui conosco também, conversando um pouquinho e falando um pouquinho sobre as iniciativas que a UCC tem desenvolvido ao incentivo do ciclismo em Caçador e região. E ainda contamos com o apoio da Pedal Bikes. A Pedal Bikes está localizada ali na rodovia Honorino Moro, 1485, bem em frente ao posto Madeira, né, do outro lado ali do elevado. Pedal Bikes, peças, acessórios, manutenção, bikes novas, seminovas, ou seja, fala lá com o Caio que você vai encontrar tudo o que você precisa. O arroba deles é pedalbike.sc e o telefone é o 49-3563-2210. pedalbikes.sc 49-3563-2210. E também contamos com o apoio da BF Bikes. A BF Bikes está localizada ali na rua Fernando Machado, bem em frente ali à Câmara de Vereadores. Também, né? Então ali a BF Bikes hoje é a revenda especializada, autorizada Caloi e Canondale para Caçador e região. E aí você pode falar lá com o Luan, que também tem toda a parte de peças, manutenção, mão de obra, bikes novas, seminovas, com certeza ele vai te atender muito bem e vai dar a você tudo que você precisa para praticar teu esporte com segurança. O arroba deles é b.f_bikes
e o telefone é 499-9927-7371. 499-9927-7371. Bom, povo, e hoje, né, uma ocasião especial, situações especiais requerem convidados especiais, né? Então a gente está aqui hoje com o Dr. Fábio Pitanga. O Fábio, ele é bacharel em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, com residência em Clínica Médica, também pela UFPR lá em 2001. É especialista em Endocrinologia e Metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Possui consultório particular especializado no atendimento de distúrbios endócrinos e metabólicos, sendo referência aqui para toda a região do meio-oeste catarinense. Também atende na Clínica Médica do Hospital Maicê, aqui no município de Caçador, Santa Catarina. É mestre em Desenvolvimento de Sociedade pela Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, aqui pela Uniarp, atua como professor também no curso de Medicina da nossa universidade, além de ser um dos coordenadores do laboratório, do ambulatório de Endocrinologia e Metabologia aqui também da Uniarp. E ainda, além, se não fosse isso, né, também orienta a Liga Acadêmica de Endocrinologia da nossa universidade, atua no Conselho de Ética e Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da Regional de Santa Catarina, e é diretor graduando do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, Regional de Caçador. Fábio, muito obrigado pelo aceite do convite. Eu acho que agora a gente tem um prato cheio, né, para falar bastante coisa relacionada ao nosso esporte, relacionada ao ciclismo, às atividades físicas aeróbicas, ali de um pouco mais alta intensidade. E o Fábio está aqui hoje justamente para falar sobre um tema que eu considero primordial quando a gente fala desse tipo de atividade física, que é ciclismo e saúde metabólica, né? Então a gente sabe hoje que a saúde metabólica ela é fundamental em praticamente todos os aspectos da nossa saúde, e o ciclismo talvez pode ser uma ferramenta que contribua muito justamente para você conseguir conciliar ali boas práticas físicas com saúde, e aí o nosso metabolismo e os nossos hormônios basicamente controlando todo esse processo. Fábio, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor André. Parabéns pela disponibilidade, né? Essas coisas que acontecem, né? A gente fica feliz que a Uniarp sempre está apoiando esse tipo de coisa, esse podcast agora. Eu fiquei muito feliz e me senti muito honrado, né? De estar sendo aqui o primeiro, né, o desbravador aqui, e ao mesmo tempo um pouco tenso, porque a gente também não sabe o que vai falar exatamente, né? Não, mas vai indo, vai no né? bate-papo, né? Vai no bate-papo. E parabenizar, né, todo o pessoal do bike aí, que eu conheço todos eles, conheço as duas lojas, né? Então, tinha que dar um tempo também agora por problema na coluna, mas olha, faz falta e é muito importante, né? Como é bom. Eu sempre digo que existem algumas coisas que não são terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Né? Então, realmente, eu sempre brinco com os meus alunos assim, que muitas vezes você está cansado, está sobrecarregado e você sai ali para pedalar. O bom é quando você chega em casa, você está só cansado. Você está só cansado, né? Você chega, parece que transfere o cansaço da cabeça para as pernas. E essa talvez para mim é o melhor e a principal vantagem que o esporte traz, né? Com certeza. Mas enfim, Fábio, vamos ao que interessa, né? Então, conversar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, saúde metabólica e ciclismo. E eu gostaria de começar sabendo, basicamente, o que é, então, a endocrinologia e qual é a importância da endocrinologia para a saúde geral. Bom, então, assim, a endocrinologia, falando bem simples, de uma forma mais simples, né, é a área que estuda os hormônios, né? Então, o que são os hormônios? E só para o pessoal entender, né? Então, o nosso organismo, existe uma série de glândulas, né? Tem glândulas que produzem o suor, a glândula sudorípara, né? As glândulas sebáceas. Essas são glândulas exócrinas, né? Que libera uma parte fora do corpo ou de uma cavidade interna, né? Mas existem as glândulas endócrinas, que são glândulas que liberam substâncias que vão cair na corrente sanguínea e vão levar uma informação para alguma outra região do corpo, né? Eu brinco assim com os meus alunos, né, que existem dois sistemas de comunicação que são muito importantes no nosso organismo, que é o sistema neural e o sistema hormonal. O sistema neural é como se fosse via cabo. E o sistema hormonal... Como se fosse fibra óptica de alta velocidade. Exatamente. E o hormonal, né, como se fosse... me fugiu agora o rádio, né? Via rádio. Via rádio. Tá? Então, são mecanismos diferentes. Eles são
formas importantes, eles se interligam em uma série de regiões. Mas então o que acontece? Produz uma substância, essa substância cai na corrente sanguínea, o sangue ele serve como se fosse umas rodovias e vai levar para toda a parte do organismo, e aonde tiver um receptor para aquele tal hormônio, ele vai, digamos assim, se ligar ali e vai fazer a sua ação. Ou seja, a ideia é basicamente que hormônios são sinalizadores químicos de longa distância. De longa distância. Né? E eles normalmente, a gente brinca que eles são órgãos específicos, né? Então, por exemplo, por que a adrenalina ela tem efeito sobre o coração e não tem efeito sobre o osso do calcanhar? Porque lá no coração tem receptores específicos para esse hormônio. Então, por isso que os hormônios eles conseguem meio que executar a função naquele órgão específico, seria isso? Mais ou menos, é isso aí. E além de... Não é só a longe também, às vezes, né, tem glândulas que fazem um efeito parácrino, quer dizer, ele produz como se fosse um hormônio, só que a gente não diz ainda, ele é mais um sinalizador químico, porque ele não chega a cair na corrente sanguínea, mas vai atuar numa célula do lado. Do ladinho. São ações parácrinas. E, às vezes, até o próprio hormônio que ele produz, que volta e tem receptor na própria célula que produz. Então, tem um efeito autócrino. Né? Então, só para entender. Mas, assim, o básico são, a grande maioria das glândulas que a gente estuda são glândulas endócrinas, né, que produzem esses hormônios que caem na corrente sanguínea e vai atuar em algum outro lugar. Um exemplo de ação parácrina seria da gastrina, né? Isso, A gastrina é o hormônio que produz o ácido clorídrico, né, no nosso estômago, lá pelas células parietais, e ela tem ação parácrina, né? Então, uma célulazinha lá do estômago produz a gastrina e ela faz efeito ali nas células vizinhas, né? Isso, digamos assim, vai dando sinais para as células do lado. Mais ou menos o que acontece também no pâncreas, né? A regulação entre insulina, glucagon, somatostatina, são todos hormônios que são produzidos nesse, né, o pâncreas, que é um órgão endócrino, e não é só endócrino, na verdade, ele é endócrino e exócrino, né? Anfícrino, né? Porque ele também produz a secreção pancreática, que é importante ali na digestão, né? Então, aquela ação entre uma célula e outra, a gente chama de parácrina. Né? Perfeito. E falando em hormônios, então, a gente acredita, pelo menos eu, né, eu acredito que boa parte das pessoas talvez ouvem menos falar do endocrinologista, né, como profissional médico destinado a essa área. Todo mundo ouve falar do obstetra, né, enfim, e desses outros profissionais que não sei se existe algum dado sobre ser mais frequente, menos frequente, mas a ideia é que eu gostaria que você discutisse um pouquinho comigo quais são os principais distúrbios hormonais que você comumente encontra lá na tua clínica, né? Ou seja, a pessoa que apresentar qual tipo de sintoma ali talvez tenha que se preocupar, qual é o tipo de problema mais comumente observado nas pessoas justamente em relação a esses problemas metabólicos e endócrinos. Uhum. Então, às vezes, essa questão de não conhecer muito, né, o que o endocrinologista faz, eu acho que vai muito assim porque a maior parte das especialidades, né, tem um órgão, né? O neurologista é o sistema nervoso, né? O cardiologista é o coração, o nefrologista é o rim. O endocrinologista não, são hormônios, né? São várias glândulas, né? Não tem aquela mais assim, né? Então talvez um pouco seja isso também. Mas assim, no consultório, né, a grande maioria das situações envolve 3 áreas que são as maiores, digamos assim, né? Então, os diabéticos, né, que hoje em dia são quase 10% da população brasileira tem diabetes, 9,4, mais ou menos, se não me engano. Então, o dado alto, né? É altíssimo. O Brasil, em relação à prevalência, em relação a outros países do mundo... Não fica nem muito longe, nem muito atrás, sabe? Ele fica muito próximo dos países. Porque o que acontece? Ela vai muito com um segundo problema que a gente atende muito lá, que é a obesidade, né? Então, a obesidade, digamos assim, junto com diabetes e problemas da tireoide, que são o terceiro que eu ia falar, são os problemas assim que a gente, digamos assim, que eu acho que 70%, eu não tenho exatamente esse dado, mas estou chutando mais ou menos, em torno de 70% a 80% dos meus pacientes acabam entrando nessas 3 grandes áreas. Então, ou é diabetes, ou é obesidade, por causa da obesidade, ou é hipotireoidismo, hipertireoidismo, né? Isso. E aí a gente sabe que a tireoide tem toda essa função de controlar a velocidade global do metabolismo, enfim, né? Sim, então, sim. Aí aquela famosa tendência a engordar. Eu tenho tireoide, ainda bem que tem, né? Porque
Se não tivesse... Se nascer, ia ter a genesia, né? Enfim. Mas tem outros problemas também, né? A gente fala, esses 3 que são os maiores, mas assim, a gente sabe que tem outros, né? Então, por exemplo, problemas de crescimento, né? A gente pega... É lógico que acaba indo muito mais, às vezes, para o endócrino pediatra, mas a gente acaba fazendo porque não tem na nossa região. São poucos especialistas, né? São poucos. Então, distúrbios de crescimento, distúrbios da puberdade. Puberdade precoce, puberdade tardia. Problemas relacionados a doenças osteometabólicas, né? Então, principalmente osteoporose. Osteoporose tem maior prevalência em mulheres pós-menopausa, né? Principalmente pela queda dos níveis de estrogênio. Isso, né? Então ali é um período que é mais crítico, né, para osteoporose. E alguns outros problemas neuroendócrinos, né? Talvez a gente vai falar de alguns hormônios, né, da hipófise, do hipotálamo, aí. Então, os distúrbios neuroendócrinos também a gente acaba pegando ali, não é tão infrequente, né? A gente pega relativamente quase todos os dias, mas é lógico que aquelas 3 áreas ali são as maiores. As principais. E é interessante, porque justamente pensando nisso, que eu acho que a gente consegue amarrar a ideia da nossa conversa, porque a ideia é justamente como que a atividade física ela pode contribuir para a melhora do estado de saúde. Não apenas saúde mental, mas saúde física, né? Saúde mental, eu brinquei ali no início da nossa conversa. E a gente sabe que a obesidade é um fator de risco não só para distúrbios metabólicos, mas hoje tem uma lista enorme de doenças cuja obesidade é fator de risco, desde distúrbios metabólicos até câncer, né? Então, hoje a gente sabe do rol que isso está sendo envolvido e a gente está indo para um cenário onde boa parte, ou se não a maior parte da população brasileira, provavelmente será obesa daqui a alguns anos, né? Então, a ideia é como que esse equilíbrio hormonal, ele influencia a atividade física? Ou qual é a relação entre uma boa saúde hormonal, uma boa saúde metabólica e a prática de atividade física? Então, tem vários hormônios que podem interferir tanto assim, digamos, na questão de melhora na atividade física em si, mas que são regulados pela atividade, né? Que tem influência. Então, por exemplo, o controle da glicemia, né? O controle da glicemia, a gente tem os hormônios que a gente falou, né? Então, só para a gente entender, quando a gente come alguma coisa, esse alimento, uma boa parte deles é transformado em glicose, não são todos, né? Mas assim, principalmente os que vêm derivados das massas, os carboidratos e os próprios coisas que vêm com alimentos que vêm com açúcar, doce mesmo, né? Que lá cai na corrente sanguínea, vai fazer uma liberação de insulina, que é o hormônio que controla, não pode deixar subir muito no sangue, ele não pode ficar nem abaixo de 70, 65, a pessoa já começa a passar mal, porque o nosso cérebro precisa de glicose, né? Tanto que daí o resto enfraquece tudo para mandar distribuir, que fica lá. Isso acontece às vezes, né? Pessoa que às vezes faz muita atividade física e também não lembra de comer alguma coisinha, às vezes no ciclismo, às vezes, dá uma beliscada ali, pega, tem os carboidratos em gel que a galera usa bastante. Exatamente, né? Tem que ir lembrando, às vezes começa a querer dar um pouquinho de fraqueza ou controlar um certo tempo, justamente porque vai gastando muita energia e cai, o corpo começa a não ter aquela produção, acaba caindo a glicose, diminui o nível de insulina para tentar controlar isso ali, aumenta o nível de glucagon, que é um hormônio que tem efeito contrário à insulina, para tentar manter. Ele até uma certa altura ele vai mantendo, né? Só que daí se você não cuidar de fazer um lanchinho, alguma coisa ali, daí pode fazer uma hipoglicemia, baixar demais, quer dizer, os mecanismos de manter aquilo lá, ele tem outros mecanismos, né? Vai ter quebra de gordura, só que daí ele não tem um efeito tão imediato. E daí, né? Então, é um cuidado que tem que ter. Mas, por um outro lado, atividade física realizada de uma forma constantemente, assim, tipo, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, que é o indicado, incluindo o ciclismo nisso, né? Que é uma atividade física muito boa, muito saudável, digamos assim, ela melhora essa resistência insulínica, a capacidade
que a insulina, porque assim, a insulina cai na corrente sanguínea, vai lá, tira o açúcar e empurra para dentro das células para transformar em energia. É assim que funciona, ela vai controlando. Só que o que acontece é, à medida que, por exemplo, a pessoa faz menos atividade física, incluindo o ciclismo nisso, ela vai ter uma maior resistência insulínica. Quer dizer, aqueles receptores que ela vai se ligar vão estar diminuídos. E o que faz aumentar é a atividade física regular. Então, se a pessoa conseguir... Fazer atividade física regular significa que a insulina dela vai funcionar melhor. Vai funcionar melhor, vai precisar produzir menos insulina para obter o mesmo efeito. E isso dá menos chance de vir a dar diabetes e menos chance de dar obesidade, né? Sim. Então, porque daí a resistência insulínica e até ela vai junto com a obesidade. À medida que vai ganhando mais peso, vai tendo mais resistência insulínica, o corpo precisa produzir mais insulina. Só que o excesso de insulina também leva a um maior risco cardiovascular. É um marcador de risco cardiovascular. Então, você vê que tudo está interligado. E você consegue dar uma reduzida boa isso aí. Esse risco cardiovascular, à medida que você faz, os estudos sempre mostram assim, de pelo menos 150 minutos de atividade física semanais. Que é recomendado pela OMS, né? É aqueles valorzinhos, né? 150 a 300, né? Então, é lógico que tem outros poréns, né? Então, que podem influenciar. Por exemplo, o tipo de atividade física, né? Então, se você está lá, uma coisa é você fazer um ciclismo mais leve e tal, e de repente você fazer, dá aquele estirão, né? O sprint, né? Fazer aquele sprint. Esse sprint, por incrível que pareça, hoje, se você tem pouco tempo de atividade física, mas você, lógico, tem que verificar, ver se não tem problema cardíaco, não tem outras situações de risco, né? Até. De risco, exatamente. Tem que fazer toda essa avaliação prévia antes, né? Mas se você vê que está tudo bem, tem pouco tempo de atividade física, você põe uma bike num rolo e faz um sprint ali, poucos minutos. Diminui o tempo, mas aumenta a intensidade. Exatamente, faz uns 10 minutos. Aquilo lá melhora muito, sabe? Porque já também serve como forma de reduzir o risco cardiovascular a longo prazo. Você libera mais endorfina, a pessoa se sente melhor, mais relaxado, mais tranquilo, melhora a qualidade do humor. Melhora sistemas dopaminérgicos também. A dopamina, né, para quem não sabe, é um neurotransmissor relacionado a circuitos de recompensa. Sim. E, inclusive, se eu não me engano, um dos precursores da adrenalina é a dopamina, né? Elas vão meio junto. Elas vão meio juntas, né? Enfim, nas vias delas lá. Mas, enfim... falando então, já que a gente entrou nesse papo da insulina, então a insulina basicamente ela é um hormônio produzido ali pelo pâncreas e, pelo que eu entendi, então, a principal função da insulina é controlar o nível de glicemia, basicamente tirando o excesso de açúcar do sangue e jogando esse açúcar para dentro da célula para ele ser usado como fonte de energia. Além dessa função, quais as outras funções que a insulina exerce no nosso organismo? Porque ela é um hormônio... Pelo menos o principal hormônio, um dos principais hormônios anabólicos que existem, né? Sim, ele ganha massa muscular, ganha corpo, ganha peso também. Então, aí que tá, né? Então, ela é um efeito anabólico, ela é importante, a gente não pode ter nem falta e nem excesso, né? O excesso de insulina acaba sendo um marcador de resistência insulínica, se a pessoa não tem hipoglicemia, né? Por um outro lado, a não ser que a pessoa tem que usar insulina e tal, daí é um diabético que precisa usar insulina, e daí aquela insulina não vai ser regular, porque você está dando e está usando o tipo de insulina que você passou, ela vai agir no organismo, daí não tem o que fazer. Se vai para baixar, ela vai baixar, então daí não tem regulação, né? Você tem que saber como ela está agindo. Mas o teu organismo não, ela vai ter um controle. E esse controle é o nível glicêmico que vai mantendo. Então, o corpo precisa que mantenha. Se a pessoa não tem diabetes, não tem nada, ele dificilmente não vai baixar muito mais do que 70, talvez 65 no máximo, e nunca vai chegar de jeito nenhum a 140. Quer dizer, porque ele está com o organismo bem controlado. Ele pode comer até fazer uma extravagância, vou lá comer uma barra de chocolate. Não vai passar de 140 porque tem os mecanismos bons, né? Então, o organismo comeu, ele libera a insulina, vai tirar aquele excesso, não vai deixar ficar em excesso, ele já tem...
Inclusive, tem um outro hormôniozinho que é muito importante no nosso intestino já, que já percebe, digamos assim, já recebe aquela informação quando o alimento está passando pelo intestino, que ele vai fazer a primeira fase de liberação de insulina, né, que são as incretinas, né, que é o GIP, o GLP-1, que agora se fala que muito do Ozempic, né? por causa dos medicamentos, os análogos, os análogos, né, de GLP-1, liraglutida, semaglutida. Exatamente. Mas eles, o efeito que esses hormônios têm é ir lá no pâncreas fazer a primeira fase de liberação de insulina. Basicamente, então, esses hormônios, tipo esses análogos de GLP-1, eles estimulam a liberação de insulina. De insulina. Mas é só Sim, a fase inicial. É que normalmente os hormônios eles têm essa característica, né? Eles são substâncias produzidas em pequenas quantidades que dão respostas fisiológicas bem intensas, né? Isso, mas ele faz essa primeira liberação, quer dizer, nem aumentou a glicemia ainda, a glicose não foi ainda, não correu, não está na corrente sanguínea, mas não chegou lá no já jejum, percebeu, no milho, lá, e né? ele já está sendo, esse hormônio já está liberado, já está mandando uma mensagenzinha lá para o pâncreas, ó, pode mandar que está indo carboidrato aí. Daí essa é a primeira fase de liberação da insulina, as incretinas. Legal. Você vê que interessante até, porque esses hormônios, né, as incretinas, o GLP-1, o GIP, eles, quando se descobriram esses análogos, né, se estudou para diabetes. A ideia era essa, ele é um hormônio que faz liberar a primeira fase de insulina, deve ter algum efeito bom, né? Foi assim que começaram a estudar essas medicações, né? Só que o que acontece, não se esperava que fosse perder peso. Porque, na verdade, é o que acontece. Como ele faz uma liberação pequena, mas faz de insulina, é um hormônio anabólico, a tendência seria ganhar peso, né? E daí que começou a verificar, não, tem coisas que a gente não sabe aqui, né? E daí começou a verificar que tinha uma ação central também do GLP-1, do GIP, né? Que lá na região, lá no núcleo arqueado, ali, no hipotálamo e tal, ele estimula o centro da saciedade e bloqueia o centro da fome. Tá? Então, à medida que você vê, o nosso organismo é muito bacana, porque ele é automatizado, assim, a coisa é uma máquina perfeita. O alimento está passando pelo tubo digestivo, já está tendo todo esse tipo de informação. À medida que aquilo lá vai liberando um pouquinho mais de GLP-1 e GIP, ele vai mandando aquela informação para o nosso cérebro que até que chega uma hora que você vai parar de comer. A ideia é que conforme vai entrando o alimento, vai sendo produzido o GLP-1 se liga lá na tua cabeça e vai dizendo, ó, tá comendo, daqui a pouquinho tá na hora de parar. E aí você tem esse controle da fome e saciedade. Isso. As nossas incretinas, nosso GLP-1, nosso GIP, eles só não têm uma ação tão potente porque tem uma enzimazinha que quebra ela. Então, o que acontece? Daí, essa enzima é a dipeptilpeptidase tipo 4, né? Então, para quem está estudando, é a DPP4, né? DPP4. Então, o que acontece? Daí, o tempo de meia-vida não passa de 2 minutos. Então, ela tem uma ação meio fugaz, por isso que para perda de peso ela não serve. Nós estamos comendo. A não ser que você use o exógeno, né? Isso, um exógeno, que daí são os análogos, né? Que são que é o que a gente encontra nas tal das canetinhas emagrecedoras que hoje o pessoal... E é meio complicado, porque eu também li uma vez que ela reduz a motilidade gástrica, né? A motilidade ali, a liberação de líquidos e enzimas digestivas pelo pâncreas, e aí pode dar pancreatite, pode dar... Enfim. Mas a longo prazo até já viu que reduz a chance da pancreatite. Mas o que acontece? Ele reduz o esvaziamento gástrico, né? Então, dá mais aquela sensação de que está cheio. E aí a pessoa come o tempo todo. E aí a pessoa come um pouquinho demais, ela sente náusea, né? Isso, daí já se comer demais já, né? Porque tá normalmente com conteúdo no estômago, né? Não, perfeito. E então a insulina, na verdade, ela tem esse efeito de captação de glicose, mas ela tem, enfim, uma série de efeitos fisiológicos. Ela também estimula a formação de, que nem você falou, né? Aumenta a captação de aminoácidos para síntese de proteínas. Então o pessoal muitas vezes está preocupado aí em querer ganhar massa muscular e meio que acha que carboidrato é vilão, né? Enfim, não é bem assim. Não é só assim, né? Não é bem assim que a coisa funciona, porque normalmente o pessoal quer ganhar massa muscular e acha que a primeira coisa que tem que fazer é cortar carboidrato da dieta, né? Não precisa. Enfim, não. A ideia é a moderação sempre, né?
Também tem influência no metabolismo de lipídios, enfim, então tem todos esses efeitos anabólicos, né, de ganho. E a gente tem, por outro lado, o antagônico da insulina, né? Então, como você falou, nosso corpo sempre trabalha nessa ideia de equilíbrio. Se você tem um determinado hormônio que executa uma função, você vai ter outro que... E aí esse cara é o glucagon. E o glucagon, basicamente, o que ele... Então, é um outro hormônio que é produzido pelo pâncreas, né? Então, eles têm uma inter-relação ali. Eu acho que por isso que, né, Deus colocou o pâncreas lá no meio, bem escondido, bem protegido, sabe? Porque essa interação, ele é um órgão que tem, são hormônios extremamente importantes, né, na regulação do controle glicêmico, que é o que dá energia para o corpo. Então, à medida que cai a glicose, então, por exemplo, fez uma atividade física mais intensa e tal, né, pegou um subidão lá e esqueceu de comer um gelzinho ali, alguma coisinha antes ali, ou uma banana, né, que é uma coisa assim que pro ciclismo é rápido e não pesa no estômago, né, não vai dar uma indigestão. Então, são coisas que às vezes, se você não come, daí começa a baixar a glicose no sangue, o organismo tenta manter dessa forma, o que ele faz? Primeiro vai dar uma liberada no glucagon, porque o glucagon ele vai tentar retirar de alguns outros lugares. Principalmente glicogênio muscular e... o glicogênio muscular é o primeiro, é o mais rápido, né? Que vai para atender a demanda do músculo, né? Isso. Que o glicogênio, para a gente entender assim, é como se fosse um estoque de glicose. A gente tem um estoquezinho lá que se precisar, né? É um estoquezão, na verdade, né? Mas o fígado tem bastante. Mas ele funciona, esse é o papel né? Então, ele faz uma quebra do glicogênio e libera a glicose. À medida que o nível de açúcar do sangue vai baixando, ele vai sendo produzido e ele estimula, então, como se fosse a reposição da glicose no sangue. Reposição, essa é a forma mais rápida, né? Sem contar ali da forma alimentar, né? Ou que está ali dentro já na corrente sanguínea. É que normalmente o que a gente lê, assim, é que em atividades físicas de mais alta intensidade, os estoques de glicogênio duram pouco, né? Sim. Se você ficar normalmente ali sem comer, ele vai durar o quê? 10, 12 horas? E aí você vai entrar em jejum, né? Que a gente chama que é o estado de cetose metabólica. Daí começa a ter quebra de gordura. Eu sempre brinco com os meus alunos, assim, que para o pessoal entender bem, eu acho que essa analogia vale a pena a gente fazer, que carboidrato é dinheiro no bolso, gordura é dinheiro no banco e proteína é dinheiro que a gente pede emprestado. Então, quando o nosso corpo precisa gastar energia, ou quando a gente precisa gastar dinheiro, qual é o primeiro dinheiro que você gasta? Do bolso. Carboidrato. E isso envolve a glicose sanguínea e envolve os estoques de glicogênio muscular e glicogênio hepático, né? Acabou o dinheiro do bolso, tu vai lá no caixa eletrônico e saca dinheiro do banco. Ou seja, quando você depleta teus estoques de glicogênio, você começa a abrir mão de processos de oxidação de ácidos graxos. E aí que você tem perda de peso. Acabou o dinheiro do bolso, acabou o dinheiro do banco, o que você faz? Vai lá pedir dinheiro emprestado. E aí você começa a usar aminoácidos, né, para a produção de glicose, né, que é para uma via que é a gliconeogênese, né? E daí já não é bom, porque daí faz a sarcopenia, né? Que vai começar a ter perda de massa muscular, né? Então né? imagina, por exemplo, pessoas mais ali, depois dos 40 anos de idade, que nem é o meu caso, né? Tu já tem a sarcopenia associada ao processo de envelhecimento e ainda a sarcopenia, às vezes, por causa que, né? É algum problema de má absorção ou distúrbio alimentar, alguma coisa. Né? Perfeito. Então, o equilíbrio, basicamente, entre insulina e glucagon, ele vai ser importante para o desenvolvimento de atividades físicas de alta intensidade. Vai. E ele é um balanço, né? Então, conforme o nível de glicose sobe ou desce, um sobe, o outro desce, o outro sobe. Aí fica ali. Vão se mantendo, né? Aumentou a glicose no sangue, produz insulina. Diminuiu a glicose do sangue, produz glucagon. Agora, uma coisa que acontece, que nem eu falei, às vezes, né, é situações que levam à resistência insulínica. E daí, às vezes, aquele nível de insulina que precisa para manter uma quantidade ideal de glicose no sangue, se a pessoa tem resistência insulínica, que principalmente quem não faz atividade física ou a obesidade, daí você tem que levar um nível maior de insulina para manter aquela glicemia. E às vezes o pâncreas não consegue. Só que e chega uma hora que depois daí não consegue, daí que dá o diabetes. Mas essa resistência insulínica às vezes não chega a dar diabetes ainda,
mas já é um marcador de risco cardiovascular. Claro. Porque a insulina também, ela tem um efeito dentro da corrente sanguínea que aumenta mais a chance de aterogênese. Da formação de placas de placas gordura, de ali no interior dos então. vasos. Então, a resistência insulínica, a hiperinsulinemia, digamos assim, é uma primeira fase antes de dar um diabetes. E a atividade física é importante. Só para contextualizar, diabetes mellitus tipo 1 é autoimune, né? É autoimune. Daí então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Basicamente, o nosso corpo produz anticorpos, esses anticorpos eles vão achar lá que o pâncreas é um negócio estranho, vão atacar e vão destruir, a pessoa não produz insulina. Exatamente. Eu sempre costumo dizer assim que é um erro, o sistema imunológico, digamos assim, se confundiu e começou a entender que uma parte do teu organismo é como se não fizesse parte do corpo. Né? E daí, às vezes, sobra para as células beta do pâncreas, que é o que produz insulina, ou anticorpos contra a própria insulina, ou às vezes contra o GAD, que é uma substânciazinha importante na produção da insulina. E ela normalmente se manifesta em pacientes mais jovens, né? Geralmente começa mais jovens, crianças, adolescentes. 10 mas anos. pode... Não tem idade, não mas tem idade. A maior prevalência é em pessoas... Sim. E aí a diabetes mellitus tipo 2 é por resistência insulínica celular. Isso, daí tem... A tipo 2 tem bastante questão familiar, de tendência familiar, né? Que nem eu tinha meu pai que tinha diabetes, então eu sou um que eu vou ter sempre uma tendência maior. Né? Então, quanto mais eu conseguir evitar a obesidade, outros fatores de risco para diabetes, então, principalmente a obesidade, o sedentarismo, né, mais eu vou conseguir evitar que essa tendência apareça logo. Né? Quem sabe chega um momento que eu vou ter diabetes e não tem o que fazer. Mas daí é por uma questão genética, tendência familiar, que daí, né, não vai pelo aquilo que eu pude evitar. Mas basicamente você tem um componente genético e um componente ambiental. Isso, né? É ambiental. O genético a gente não consegue controlar, mas nosso cuidado ao corpo e ao cuidado à saúde a gente consegue, né? Isso. Bom, Fábio, outros 2 hormônios que eu gostaria de discutir com você, na verdade, e aí saindo um pouquinho do pâncreas e indo para uma outra glândulazinha bem importante que é a suprarrenal, né? E normalmente, principalmente o primeiro, ele tem fama de vilão, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o cortisol. Basicamente porque a gente ouve muito falar de cortisol, que ele é hormônio do estresse, que ele causa isso, que ele causa aquilo. Afinal de contas, o que o cortisol é, o que ele faz, qual é a função básica do cortisol? Joia. Assim, eu acho que primeiro eu vou só explicar o que é a suprarrenal. Porque às vezes é uma glândulazinha tão pequenininha, parece um chapéuzinho que fica em cima dos 2 rins. Mas ela é extremamente importante e mesmo ela sendo pequena, parece que ela tem 2 órgãos dentro de uma mesma glândula, né? Tanto que a parte central dela é de origem ectodérmica, é como se fosse um tecido neural, é onde que produz adrenalina, noradrenalina, que são importantes também, né? Que além de hormônios são neurotransmissores. São neurotransmissores e são hormônios que vão também controlar o batimento cardíaco, a pressão arterial, junto com o cortisol, que a gente já vai falar. E tem aquela parte de fora da suprarrenal, você vê, ela é pequenininha, ela tem aquela partezinha central que produz esses 2 hormônios, né? E tem a parte de fora, e como se não bastasse, essa parte de fora ainda é dividida em 3 partes, né? A glândula glandular, tem me fugiu os nomes agora, a granulosa, zona fasciculada e a reticular. São as 3. Então, ela tem uma cadeia de produção hormonal muito grande. Entra como uma molécula de cortisol, de corticoide, já daqui a pouco me vem a palavrinha. De colesterol. Colesterol. É que o colesterol é precursor, né, dos hormônios esteroídicos. É um precursor. Né? Então, ele entra como uma molécula de colesterol e daí ali vai tendo uma série de transformação de vários hormônios, né? E ali ela produz nos finalmente, digamos assim, 3 tipos de hormônios que são os principais. Que são os mineralocorticoides, né? Principalmente a aldosterona. Controle de volume hídrico, reabsorção de água pelo rim ali. Controle do sódio intravascular, né? Isso. Que é vital, né? O outro, vamos dizer, por outro lado lá, que são os androgênios, que são hormônios que tanto eles se juntam, né, com o hormônio feminino e o hormônio masculino, que é produzido no ovário, no testículo,
também tem uma ação androgênica, digamos assim, que é o que vai dar os caracteres também secundários, né? E o cortisol. O cortisol, que é um hormônio, digamos assim, que a gente vai comentar agora, né? E ele tem também essa importância de manter a pressão arterial, né? Manter o nível de glicose, porque ele tem um efeito também contrário à insulina, que a gente falou, também é um dos hormônios importantes nessa regulação, assim como um outro hormônio, que é o hormônio de crescimento, que a gente acha só dá importância enquanto está crescendo, depois acha que não tem importância. Não, mas ele é importante. Que é o GH, né? O GH, que faz esse controle também glicêmico, né? Tanto que esses hormônios, assim como quando a gente fica muito tempo sem comer, por exemplo, vai dormir, tem gente que gosta de dormir 12 horas. Então, no início, existe a produção de glicose pelo fígado. Faz uma neoglicogênese hepática, que é o que vai controlando a glicemia. A gente não vai desmaiar porque cai a glicose. E lá no finalzinho da manhã, tem um pico do cortisol e do GH, que são hormônios que vão fazer o efeito de controle glicêmico mais perto antes do café da manhã. Pensando que a última refeição tua foi antes de dormir, você passou pelo menos 8 horas ali sem se alimentar, você vai precisar de nutrientes na circulação sanguínea para começar o dia, né? Isso, então são esses mecanismos que faz nesses períodos de jejum e tal, né? Então eles são importantes. E o cortisol, ele é o único dos hormônios da suprarrenal que faz um feedback negativo, faz um controle com uma outra regiãozinha lá do cérebro. São o hipotálamo e a hipófise. Na verdade, a suprarrenal ela é controlada por essas glândulas. Né? O hipotálamo produz um hormôniozinho que é o CRH, que vai lá na hipófise, produz um outro hormôniozinho que é o adrenocorticotrófico, o ACTH, que vai lá na suprarrenal e faz essa produção do cortisol. Então, desses hormônios que a suprarrenal produz, o único que faz esse autocontrole, essa alça de feedback, basicamente, é o cortisol. Basicamente, a hipófise manda a suprarrenal produzir cortisol. Quando produz cortisol, ele volta e diz, agora chega, já produzi. Faz esse autocontrole, então, para manter esse nível dentro do ideal. O que acontece? Tem situações que ele perde um pouquinho, ele faz, digamos assim, uma certa resistência a essa alça de feedback. E daí acaba levando um leve hipercortisolismo. Então, quais que são as situações que levam esse leve hipercortisolismo crônico? Então, situações de estresse, né? Então, porque ele é um dos hormônios importantes do estresse. A gente leva um susto, junto com a adrenalina, são os hormônios que preparam, né? Ele deixa a pessoa ativa, se assusta. Então, o hormônio... A ideia é que o nosso corpo acha que a situação de estresse vai precisar de energia. Isso. E para precisar de energia, eu preciso do cortisol para liberar nutriente para a circulação sanguínea. É isso aí, já mobiliza a glicose para o cérebro. Né? Então, são situações que são hormônios extremamente importantes. O problema é que, às vezes, quando você começa a ter muito estresse crônico, então, às vezes, a pessoa que trabalha demais, né, workaholic... Não posso nem falar muito em mim, mas assim... mas eu acho que ninguém, ultimamente, está todo mundo nessa situação. Mas assim, são situações que você tem que cuidar, porque faz um leve hipercortisolismo. Ele fica liberando aquele... Não chega a aumentar muito na corrente sanguínea quando vai dosar, mas de uma forma mais crônica ele fica num patamar um pouquinho elevado. Ainda dentro do normal, mas sempre elevado. E isso aí vai favorecer uma série de problemas. Começa a dar pressão alta, aumenta a chance da obesidade, né? E também, qual que é um mecanismo de você quebrar isso ali? É a atividade física. Atividade física. Né? Atividade física regular, ciclismo é uma muito boa. O ciclismo também tem esse lado muito interessante, porque acaba sendo... Você tem o companheirismo ao redor, mas quando você e a sua bicicleta, aí você você que tem que controlar ela, né? Então acaba sendo um esporte individual na hora da prática, né? E isso também se direciona um pouquinho mais a atenção e você fica, digamos assim, se desliga de outras coisas e você de certa forma. Mas eu acho que é mais ou menos aquilo que eu falei no início, né? A ideia de que você
joga para as pernas o cansaço mesmo. Sim. E aí você acaba se desligando daqueles problemas que normalmente te causam estresse e, consequentemente, te causam um nível de aumento no nível de cortisol, né, professor? Com certeza. Você começa a mobilizar, mexer os músculos, e isso aí vai fazendo com que o nível do hipercortisolismo, é lógico que ele faz um aumento agudo, faz um aumento agudo, mas na hora que você para, daí dá aquele relaxamento, né? Aquela sensação de dever feito. E o nível de cortisol, aquele leve hipercortisolismo crônico, você quebra. Ele deixa, você melhora essa alça de feedback. Basicamente, você gera um evento agudo, de alta intensidade, que ajuda a controlar o efeito crônico. Que vai fazer o papel dele. Ele precisa, a gente precisa de cortisol, adrenalina. Você está, né, no gás, ele está na atividade física. E isso daí sim, daí depois ele dá aquela relaxada e volta, e você quebra aquela resistência ao cortisol. Então, isso ali melhora muito os níveis de estresse, melhora a qualidade de vida, né? O nível de sono, você relaxa mais. Eu lembro uma vez uma piada que um professor meu me contou, né? Piada não, é papo assim de sala de aula. E ele falou assim que um aluno uma vez chegou para ele e falou assim: professor, o que eu preciso fazer para mudar de vida? Quero melhorar minha saúde, não sei o que fazer. Falei com o meu professor, ele disse: atividade física. Falei com a minha mãe, atividade física. Falei com meu pai, atividade física. Falei com meu papagaio, atividade física. O que eu fiz? Fui lá e comi um chocolatinho. Ou seja, todo mundo fala, todo mundo entende. Não é mais alguma coisa que é segredo, guardado a sete chaves, que a atividade física e o ciclismo entra dentro desse viés. É importante para tudo isso, só que parece que as pessoas têm essa resistência, né? Enfim... eu acho sim que vai muito do start ali, de começar, né? Você tem que... É lógico que tem gente, às vezes, que leva um susto muito grande e isso serve como start, mas o objetivo não é você primeiro sofrer algum problema para daí começar a atividade física, né? Então, quanto antes puder, sempre é o mais indicado, é você prevenir e evitar os problemas, né? E a adrenalina, Fábio? Porque todo mundo fala assim, nossa, atividade física, muitas vezes o pessoal faz downhill e aquele ciclismo mais radical e fala muita gente que é viciada em adrenalina, né? E a adrenalina, né? Afinal, o que ela é, o que ela faz e qual que é a relação dela com os exercícios de alta intensidade? Então, ela tem vários efeitos, né? Então, por exemplo, ela aumenta o nível de pressão, né? A gente vai precisar, então ela aumenta um pouquinho a pressão, porque o sangue vai correr de uma forma mais atuante. E basicamente ela se liga ali a gente estava conversando antes, né? Ela se liga ali ao coração e aí estimula o coração a... Isso, e no coração aumenta a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, né? Então, por quê? Porque vai precisar aumentar o débito cardíaco, vai precisar... O sangue tem que receber mais oxigênio mais rápido e tem que ser mandado mais rápido porque os músculos estão precisando, né? Então, isso ali, você faz o organismo se movimentar, a coisa mobiliza. E isso dá uma sensação digamos assim, de uma ansiedade boa, assim, aquela coisa, né? Aquela ligação de você deixa o corpo mais ativo, mais preparado. E ela também é um neurotransmissor, então essa sensação também está associada a isso, também, né? Relaciona, daí tem como neurotransmissor, né? O via cabo lá, então, às vezes está agindo também em vários lugares, né? Que tem os sistemas adrenérgicos, né? E que também acaba também estimulando a frequência cardíaca, não só pela corrente sanguínea, mas também pelo sistema neural, né? Então, que a gente falou, a adrenalina, ela é um neurotransmissor e ao mesmo tempo é um hormônio. É um hormônio, também produzida pela suprarrenal. Também produzida pela suprarrenal. Pois é, né? Que nem você falou, uma glândulazinha tão pequena, muitas vezes o pessoal não tem noção da importância da quantidade de coisa que ela produz, né? Sem contar que a gente não vai nem entrar aqui em aldosterona e outros hormônios aí que, enfim... Você começar a entrar nos probleminhas lá dentro da suprarrenal, a gente sair daqui amanhã, né? Mas enfim... então, basicamente, a gente poderia falar que o cortisol ele é um hormônio de estresse mais crônico e a adrenalina é um hormônio de estresse mais agudo, ou isso seria uma inverdade? Não, as duas atuam a longo prazo também e a curto prazo também. Só que assim, de uma forma mais intensa, né?
O cortisol é a longo prazo mesmo. Na forma aguda, a adrenalina mais intensa. Mais intensa. É mais intensa, mas as duas são importantes para manter tanto o nível pressórico e também para a questão do estresse crônico, eles atuam, né? Mas o agudo é muito mais adrenalina. Mas pensando que, por exemplo, ciclismo seria uma atividade de estresse agudo. Isso. No sentido de estresse agudo, no sentido que você vai ter que fazer uma atividade física de alta intensidade e o teu corpo vai demandar de sistemas energéticos que vão ter que atender o teu corpo com energia para essa atividade elevada. Então, nesse caso, eu teria tanto a resposta aguda do cortisol quanto a resposta aguda da adrenalina. Sim, sim. Porque o cortisol vai mais na questão de manter a glicose, né? Ele atua dessa forma. Mas a gente fala assim, é o estresse, porque dá a impressão que a gente está fazendo um trabalho, né? Então, o organismo, numa fase inicial, ele entende como estresse. Mas você vai fazendo isso aí, né, constantemente, pelo menos umas 3 vezes na semana, né, mantendo aquele nível de atividade física que a gente falou, esse nível de estresse agudo ali vai diminuindo. Tanto que a pessoa que tem um bom condicionamento físico, digamos assim, o nível de batimento cardíaco cai bastante. O nível que precisa de batimento cardíaco lá numa atividade física mais intensa não chega a ser tão alto. Que a gente tem, por exemplo, zona 1, zona 2, zona 3 e zona 4 lá da frequência cardíaca, né? Então, basicamente, uma pessoa que faz atividade física com frequência, ela vai estar fazendo exercício na mesma intensidade, talvez de uma pessoa na mesma condição de peso, por exemplo, dela, mas ela vai estar com uma frequência cardíaca mais baixa do que o coleguinha do lado na mesma situação. Porque o coração não precisa bater tantas vezes para mandar aquele sangue. Ele já está mais preparado. Mais treinado. Já está mais treinado, já tem uma carga muscular melhor para... E aí acaba também fadigando menos, acaba... Com certeza. Né? Enfim. E aí que você também faz o coração, digamos assim, trabalhar e ao mesmo tempo está evitando que acumule placa de gordura, que você vai diminuir o colesterol, vai diminuir a hiperinsulinemia, a resistência insulínica, né? Então são uma série de benefícios. Bom, falando agora de talvez alguns hormônios menos conhecidos, porque eu acho que até agora a gente falando de insulina, glucagon, cortisol e testosterona são hormônios que, se não todos, boa parte de quem está nos ouvindo e nos vendo, né, em algum momento da vida já ouviu falar. Mas recentemente a gente teve, não a descoberta, mas veio à tona, né, alguns hormônios menos famosos. E eu estou falando especificamente da grelina e da leptina, né? Que basicamente são hormônios relacionados ao nosso processo fome e saciedade, estou certo? Certo. Basicamente, então, o que são esses hormônios, o que eles fazem? Isso, então assim, a leptina, para a gente ter uma ideia, é um hormônio produzido por uma outra, que a gente descobriu mais recentemente, que é uma glândula hormonal também, que é o tecido adiposo. O tecido adiposo, a gordura. Isso é a minha ideia, que o tecido adiposo tem função hormonal, né? Então, teoricamente, o tecido adiposo faz parte do sistema endócrino. Né? Exatamente. E o que acontece? A gordura do nosso organismo libera a insulina. Conforme tem mais gordura, libera a leptina. Conforme mais tecido gorduroso, libera mais leptina. Por quê? Qual que é o objetivo da leptina? Mandar uma mensagenzinha no cérebro, opa, chega de comer. O estoque está ficando grande. É a questão da autorregulação. Mas daí não seria um contrassenso? Não. Porque teoricamente, se a pessoa tem mais tecido adiposo, ela teria que produzir mais leptina. E a leptina é um hormônio que dá saciedade. Então, teoricamente, ela não teria que comer menos? Teria. Só que aí que tem um grande problema. Tem muita gente que tem uma leve resistência ou uma resistência mais grave à leptina na região lá no hipotálamo. Eu tenho um paciente... adolescente hoje, está com 300 quilos, porque tem uma resistência à leptina muito grande. Vai dosar, ele está lá em cima, ele tem tecido adiposo sobrando. Basicamente não tem tanto receptor para leptina lá não no corpo. Não tem a nível central. E aí o problema não é o quanto de leptina que o tecido adiposo produz, mas é a capacidade que a leptina tem de se ligar lá ao hipotálamo, né? Exatamente. Para dar essa sensação de saciedade. É aquela história que todo hormônio ele só atua se tiver um receptor, né? E tem pessoas que tem esse problema. Então, lógico que essa resistência à leptina é variada. A grande maioria é bem leve, né? Mas eu acredito que seja menos comum também, né?
Mas Esses geralmente casos mais severos. esses casos mais severos, aí são doenças monogênicas que a gente fala, né? Tem casos mais raros ainda que tem deficiência da leptina. Tem tecido adiposo, mas ela não produz leptina. E daí existe uma situação muito rara que é você fazer tratamento com leptina e melhora. Mas é bem raro mesmo, né? Então eu, na minha vida, até hoje nunca vi. Né? Então são bem raros. Né? E a grelina, então, eu já estou partindo da premissa que é o antagônico dela. Então, a grelina, ele é produzido na grande curvatura do estômago ali, né? Então, ele é um hormônio que à medida que o estômago está mais murchinho, tá meio sem comida, digamos assim, não né? Ela libera mais. Tá? Então, libera mais e daí dá fome. Daí liga também a mesma coisa, liga lá no centro Lá dos no centro, daí estimula o centro da fome. Né? E aí vai dar a sensação de fome, mas isso está associado ao esvaziamento gástrico. Tanto que às vezes, hoje em dia tem, por exemplo, pessoa que acaba fazendo a cirurgia bariátrica, por exemplo, eles isolam aquela parte, reduz o estômago, fica um tamanho menor, e aquela parte que produz a grelina, ela fica meio isolada. Então, ela acaba produzindo bem menos grelina e acaba reduzindo o peso. Né? É por isso que o pessoal diz que, na verdade, quando a pessoa faz bariátrica, muda todo o metabolismo dela, inclusive essa sensação fome e saciedade, né? Sim, porque mexe com a grelina. Mexe com a grelina. Lógico que tem outras coisas, mexe também com o GLP-1 e tal, quando faz o desvio, né, do intestino, tem várias técnicas, né, mas quando faz o Y de Roux, né, que é o bypass que a gente fala, então, daí também tem um desvio, não é só aquela parte do estômago, né, tem mais um desvio que daí também diminui um pouquinho a liberação ali, mexe com o GLP-1 e o glucagon, acaba liberando um pouquinho mais, tem a ação um pouquinho mais prolongada e o alimento também é absorvido menos, né, então é um outro mecanismo aí, né, é um mecanismo desabsortivo que a gente fala. Né? E aí que vem a minha pergunta. Então, imaginando que nós aqui, ou quem está nos assistindo é ciclista, ou corredor, enfim, normalmente a gente chega dos treinos com bastante fome, né? Ou seja, chega com aquela ideia de você colocar uma panela de macarrão na nossa frente é capaz de tudo. Como é que a atividade física controla esses dois hormônios? Ou seja, como é que o ciclismo está relacionado à liberação ou não liberação desses hormônios? Como é que essa sensação de fome exagerada pós-treino, ela é psicológica, ela é fisiológica, ela é hormonal? Como é que esses dois hormônios trabalham nessa Não, situação? acontece, né? Tem várias atividades, né, que como acaba tendo muito gasto energético, né, isso aí é normal, vai te dar mais fome. Mesma forma que às vezes faz uma academia, uma natação, faz uma outra atividade física que acaba gastando muito, né, tendo gasto, então, agora é lógico, você tem que cuidar daí. Não se utilizar disso aí, daí vai lá e, né... Mas a ideia é que a atividade física, ela acaba liberando também esses hormônios no que diz respeito a... Sim, acaba liberando mais, né, porque você tá gastando energia, né, tá tendo, então o que tem que mobilizar, vai ter mais o cortisol, vai ter mais adrenalina, vai mobilizar a glicose ali, vai ter mais quebra do glicogênio, vai mantendo. Mas ao mesmo tempo o organismo percebe que está tendo quebra, está tendo gasto, né? Então que pra gente que às vezes quer emagrecer é uma coisa boa, mas o organismo entende assim, não, mas espera aí, dá a impressão que está sempre em guerra, né? Vai faltar estoque, Então, lógico que se você terminou a atividade física, e é comum ainda dar aquela sensação de fome, né? Então, aí só que as pessoas têm que cuidar, porque é pelo gasto energético, é pelo que queimou. Às vezes a melhor estratégia não é chegar em casa e comer, né? Às vezes chegar em casa, dar um tempo, tomar um banho, espera um pouquinho, e aí se alimenta, né? Justamente para não ceder aquele impulso imediato de chegar com muita fome e já talvez errar na mão, né? Isso, e às vezes comer aquela bananinha ali, ou um gelzinho. É lógico que o gel é calórico, né? Então, se a pessoa tem um objetivo de, por exemplo, eu quero emagrecer, daí às vezes não é a melhor forma você fazer uma atividade física muito intensa rapidamente ali, pegar um subidão, tal, uma coisa que está na rua mesmo, porque daí pode fazer uma hipoglicemia e tal, passar mal. Mas, e se comer o gel,
não vai emagrecer muito. Então, às vezes é melhor se ter uma atividade física um pouco mais constante, né? De repente mais indoor mesmo, uma coisa mais controlada ali. Ou que vai mesmo na rua, mas de uma forma mais constante, não só estirão e gastar e queimar. Tipo, a ideia de você aumentar no caso do exercício, pensando aqui em perda de peso, né? A ideia, então, é você fazer exercícios de menor intensidade e duração mais prolongada. Mais prolongada, daí é interessante. Agora, é lógico que você pode, porque às vezes o próprio organismo ele tem mecanismos, também é esperto, o mecanismo é danado, quando ele quer ser gordo, né? Ele ajuda para tudo. Ajuda né? para tudo. Então, às vezes, se você está muito assim, também só constante, você às vezes perde um pouco em rendimento a longo prazo. Então, daí vamos fazer um pequenos estirão, que seja, por exemplo, uma corrida, né, na rua, ou na bike mesmo, as pequenos estirão, mas que não vai ter que fazer hipoglicemia. Isso é legal. A ideia, então, de alternando, né? Isso é legal. Eventualmente fazer treinos de menor intensidade e maior duração, eventualmente dar um treino mais de alta intensidade, justamente para você dando esses diferentes estímulos. Isso é interessante, porque às vezes o estímulo ele não é só no que diz respeito à musculatura, né? Muitas vezes o pessoal que pensa muito o seguinte, preciso, por exemplo, ganhar massa muscular, então eu vou fazer exercício de força, de resistência, para ter esse ganho. E às vezes o exercício aeróbico de baixa intensidade e longa duração, ele vai ter efeitos mais positivos sobre saúde hormonal muitas vezes. Quer dizer, são mecanismos diferentes, né? Ou seja, os dois tipos de exercício vão trazer benefícios diferentes no que diz respeito à saúde hormonal. Não, sempre é bom. Se puder até mesclar, sempre é o mais indicado, né? Perfeito. Agora entrando já na parte final dessa primeira parte aqui, na segunda parte da nossa conversa, e aí a gente já vai encaminhando para o final, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre hormônios específicos masculinos e hormônios específicos femininos, né? Hormônios, não, masculino é mais um, né? Os femininos que realmente tem mais hormônios ali. E obviamente quando a gente fala de hormônio masculino, a gente tem que falar um pouquinho sobre a testosterona, né? Afinal de contas, qual é o papel da testosterona no nosso organismo e como que a atividade física ela pode estimular a produção ou, enfim, controlar o papel dela no nosso organismo? Isso, então o hormônio que faz transformar o homem em homem é basicamente a testosterona, assim como a mulher, né, é o estradiol. Eles até têm, às vezes, um caminho que vai ou produzir um ou produzir outro. Mas ele tem um caminho comum até na produção deles. Que né? são lá das aromatases, né? Isso, que pode ser um transformar em outro. Exato, você tem os andrógenos, que é a testosterona, sendo usados como base para a produção de estrógenos. Isso, pode. Então, o que diferencia, às vezes, é um detalhezinho que muda, uma enzima e tal. Então, e que faz toda a diferença, porque a gente vai saber que, né? O homem é o homem, a mulher é a mulher, né? Porque dá os caracteres né? A barba, a questão da queda do cabelo frontal, né? Que é mais típico do homem, né? Tanto que a gente chama de calvície androgênica, né? Nós sabemos muito bem que é uma herança influenciada pelo sexo, né? Se eu não me engano, calvície, a mulher é uma herança dominante, né? A mulher é uma gene que a gente chama de cesão. Então, o homem, para ser calvo, ele pode ser cesão ou cesão-cesinho. Mas a mulher, para ser calva, ela tem que ser cesão, justamente porque é uma herança influenciada pelos níveis de testosterona. Aí já estou aprendendo contigo. Mas e a testosterona que age muito nessa, né? Então, é o que dá o pelo no corpo, na barba, o bigode, né? Então, e ao mesmo tempo ela tem ações em outras partes do organismo, né? Ela é muito importante, então, na espermatogênese, quer dizer, na produção do espermatozoide, né? Que vai dar a fecundação, a fertilização, né? Na mulher, né? Então, precisa ter, né? Então, precisa de ter testosterona a nível bom. E ela, a nível de outros órgãos, ela tem uma ação muito importante também. Não é só na questão sexual. E na espermatogênese, mas também para manutenção, a formação muscular, né? Que a gente sabe que o homem tem uma massa muscular maior do que a mulher. É muito em função da testosterona. Né?
E assim ela vai mantendo assim, a massa muscular, a massa cardíaca. Então, Basicamente, pelo que eu lembro, a testosterona ela se liga ao receptor dela, né? Que é o receptor andrógeno. E ele é um receptor que depois é translocado lá para o núcleo da célula e ele vai atuar estimulando a síntese proteica, né? ele atua também, faz síntese, ele é um anabólico, né? Anabólico, né? Isso, vai fazer ganho de massa e tal, né? Então, ele é um hormônio extremamente importante, né, no homem, e na mulher, o pouquinho que tem lá também é importante, que na mulher, basicamente, é produzido na suprarrenal. A suprarrenal produz 3 andrógenos, né? Que é a testosterona, a deidroepiandrosterona sulfata, DEA-sulfato, que a gente fala, né? E a própria testosterona. Então, são 3 andrógenos, só que lá são níveis bem baixinhos. Para o homem é quase que irrisório, em frente à quantidade que o testículo produz, né? E ele também é regulado, né, pelaquela mesma alça que a gente falou da suprarrenal, também tem o hipotálamo, a hipófise, e que vai controlar a produção da testosterona. É a mesma coisa, ele faz um feedback, tem aquela autorregulação. Bom, o que a atividade física pode influenciar nisso? Principalmente o ciclismo, né? A gente já sabe, tem alguns estudos que mostram que a atividade física regular, ela aumenta o nível de produção de testosterona. E à medida que se a pessoa tem uma obesidade, isso aí se torna mais evidente ainda, porque perdendo peso junto com a atividade física, o nível da testosterona se torna maior. E isso vai fazendo com que a pessoa sente melhor, com mais disposição, mais energia, com mais força, né? Ele vai mantendo isso ali. É lógico que tem algumas situações que, quando são muito extremas, né? Por exemplo, maratonistas, ou às vezes o pessoal de altíssimo rendimento, né? Que faz bike vários, sei lá, centenas de quilômetros, todas a gente tem algumas ultramaratonas de ciclismo, né? Que às vezes o pessoal faz aí. Por exemplo, tem o Cross America, que é uma prova de ciclismo de estrada que o cara cruza os Estados Unidos de ponta a ponta. E é uma prova que não tem parada. Ganha realmente quem fizer em menos tempo. Então são provas realmente ultramaratonas bem grandes. Né? E essas situações daí podem até fazer um hipogonadismo, né? Fazer um bloqueio pelo esforço intenso. Ele faz digamos assim, uma diminuição da carga metabólica que faz com que produza testosterona. Então tem que cuidar. Isso aí acontece muito em maratonistas. E a mesma coisa pode acontecer na produção hormonal feminina. Mais evidente ainda, né? Ainda quando é assim, de muita intensidade, tanto que maratonistas são comuns, às vezes, até de parar a menstruação e tem um pouquinho mais de tendência a ter osteoporose depois a longo prazo. Então, os excessos também não são tão bons, né? É importante a atividade física regular, constante, né? Semanal, digamos 3, 4 vezes na semana, né? Aquela quantidade que a gente falou, dos 150 a 300 minutos. Mas acho que isso é importante, porque muitas vezes, claro, quando a gente pensa em ciclistas ou corredores ou o que quer que seja, a gente sempre pensa naquele atleta que ele é recreativo, né? Que é o meu caso, por exemplo, eu uso o ciclismo como atividade de recreação, meu propósito nunca foi virar profissional ou competir dentro do ciclismo, até porque eu comecei a pedalar depois dos 36 anos de idade já, enfim, né? Mas a gente sabe que existem aqueles atletas que são bastante preocupados com performance, às vezes que por mais que compitam em provas amadoras, têm essa preocupação em melhora de tempo, desempenho, e são atletas que muitas vezes passam muito tempo em cima da bike. Né? Alguns atletas ali que pedalam 400, 500, 600 quilômetros por semana. Né? Então, esse cuidado com relação à testosterona se aplicaria a esse tipo de... Daí sim, tem que dar uma cuidada, dar uma verificada, de vez em quando, né, acompanhar com o médico. Eventualmente dosar os níveis. Exatamente. E ao mesmo tempo ter uma alimentação boa, né? Aí tem que ter, quando é assim de alto rendimento, tem que ter para você também não ter perda muito a gente precisa um pouquinho de gordura. Então, às vezes, esse pouquinho acaba ficando muito abaixo. E daí tem que cuidar com questão de desnutrição,
Até porque a testosterona ela é um esteroide e ela é produzida a partir do colesterol, né? Do colesterol. Então o pessoal que muitas vezes acha que colesterol é sempre vilão no nosso corpo, né? Não é sempre que o colesterol é vilão. Até porque quando a gente fala de colesterol, a gente fala de precursor de aldosterona, de testosterona, do próprio cortisol. Sim. Né? Então são todos hormônios esteroídicos, né? Isso, ele é ruim quando fica em excesso na corrente sanguínea. Ou se a pessoa tem uma tendência, diabético e tal, daí tem que deixar mais baixinho. Ou no caso, tipo, hipercolesterolemia familiar, isso, né? Algumas que condições. daí é o colesterol, é aquela gordurinha na corrente sanguínea que daí não é boa. Mas ele é extremamente importante, né? Em toda a produção dos hormônios esteroides. Né? É que o pessoal sempre traz a ideia, né, de colesterol vilão, né? Tanto que existe a ideia do colesterol bom, colesterol ruim, enfim. Na verdade, não, né? É bem importante a gente deixar isso bem claro, né? Que o colesterol, ele tem funções fisiológicas, enfim, importantíssimas, né? Inclusive, se você tá com pouca testosterona, pode ser que você tá com pouco colesterol. Mas o colesterol lá que vai atuar na produção. Na produção, né? Esse que é importante. Enfim. E os hormônios femininos, Fábio? Porque a gente sabe que normalmente quando a gente fala de hormônio masculino, a gente fala da testo. Né? E aí meio que não é que seja pouca coisa, mas se limita à discussão da testosterona. E quando a gente fala de ciclo ovariano, ciclo uterino, ciclo menstrual, existem mais hormônios que acabam controlando, né, tudo isso. E aí a minha pergunta é a seguinte: primeiro, basicamente, quais são esses hormônios, qual é a função desses hormônios, e principalmente a gente sabe que ali no ciclo ovariano tem uma fase folicular, tem uma fase lútea e a fase menstrual ali, pelo menos, né? No ciclo ovariano uterino, né? Como que isso interfere no que diz respeito à mulher que pratica atividade física, né? Porque a gente sabe que os homens eles têm essa vantagem, digamos assim, de ter um perfil hormonal que faz com que ele tenha uma maior constância em relação às coisas, e às vezes para as mulheres isso não funciona da mesma forma, né? Isso. A mulher, ela tem essa peculiaridade, digamos assim, essa particularidade, né, que ela é em ciclos, né? Então, que é um organismo que até lá, perto dos seus 50 anos, lá, né? Na média, as mulheres entram na menopausa em torno de 51 anos no Brasil, mas até lá ela vai tendo esses ciclos, que é como se o organismo estivesse sempre pensando em uma preparação para uma possível gravidez, né? Esse aqui é o principal objetivo, lógico, que isso é dos ciclos, né? Mas os hormônios em si têm uma série de importâncias que vão atuar na formação da mulher, na parte mais de conformação do corpo em forma ginecoide, aumenta um pouquinho mais de quadril, né? Um pouquinho mais de gordurinha nas coxas, tem menos gordurinha na barriga, por isso que a mulher infarta menos. Porque uma vez eu vi, não sei se isso faz sentido agora, porque, sabe, às vezes você tem acesso ali a algumas informações, às vezes você lê naquela fonte assim que você fica meio, né? Mas a ideia era de que o estrogênio, especialmente, ele tinha um efeito cardioprotetor, porque ele aumentava a produção do HDL, né? Então, o HDL, que é a lipoproteína plasmática de alta densidade, que é o vulgo colesterol bom, né? E suprimia um pouquinho a produção do LDL, né? Então, por isso que, na verdade, as mulheres tinham um risco cardiovascular um pouquinho menor do que os homens, e quando a mulher entrava lá na menopausa, como não tinha mais o estrogênio, e aí ela acabava perdendo esse efeito cardioprotetor, na verdade, o risco cardíaco não é que aumentava, ela se equipara ao risco cardíaco dos homens, né? Aí... Eu não sei se é exatamente esse o mecanismo, ou é uma simplificação muito grosseira. O mecanismo eu não sei exatamente também agora, mas eu sei que assim, ó, ela entrando na menopausa, né, que a mulher é diferente do homem que, né, parou de menstruação, dela já, né, tem aquele ciclo que fica meio irregular e tal, um período, mas ela é mais evidente, né? O homem não tem isso ali, o homem vai só sentindo mais fraco e cansado e tal, e às vezes não percebe, então às vezes vai ver que está com uma deficiência hormonal da testosterona, né, de uma forma mais atrasada, digamos assim. E a mulher, ela tem esse marco, né, que é a parada da menstruação, e ali já se sabe que aumenta daí o risco cardiovascular. Então, até esse período, ela tem um efeito protetor do estrogênio, que daí para, e depois ela se equivale ao risco cardiovascular do homem.
porque ela perde justamente esse efeito protetor do estradiol. Dos- Eu não lembro exatamente como é que ele age, assim, sabe? Não, eu Mas também não. tanto que vale a pena, hoje em dia já se sabe que fazer a reposição hormonal feminina, ela vale muito a pena nos primeiros 10 anos. E depois já não vale mais a pena. Pode até aumentar o risco depois, né? Sem contar que ele também está associado, por exemplo, a multiplicação celular, divisão celular, então está associado ali ao aumento de risco de câncer de mama. Geralmente nos casos ali de terapia de reposição hormonal, né? Por isso que tem que cuidar bastante, né? Quem tem contraindicação, exatamente. Enfim. As contraindicações, né? Então, quem tem nódulos de mama, algum risco já de tumor de colo de útero, enfim, outros lugares ali, daí já tem que cuidar um pouco esse lado, né? O estrogênio ele também é importante para a saúde óssea, né? Sim, sim. Tanto que um dos principais fatores de indicação de reposição hormonal feminina ali, quando entra na menopausa, é o risco de osteoporose. Então, se tem uma tendência, já tem uma osteopenia, ou tem um risco muito grande, tem que usar algum outro medicamento, tipo corticoide, alguma coisa assim, que já dá mais fragilidade óssea, né? Então, é uma paciente assim que tem indicação de fazer reposição, a não ser que tenha contraindicações, né? Aquilo que a gente já falou, aquelas situações que daí não podem. Né? E com relação a essas diferentes fases do ciclo, né? Então, você pensa ali então na fase folicular, na fase lútea e na fase menstrual. Quais são as principais diferenças que a mulher pode sentir no que diz respeito à atividade física? Geralmente, assim, ela pode ter uma ligeira queda de rendimento no período menstrual. Porque, além de dar um pouquinho de anemia, ela perde um pouco o pico de LH, que também ajuda nas funções musculares. O LH é o hormônio luteinizante, né? Que faz o pico de estradiol ali, né? Então, ela é um ciclo, começa primeiro uma liberação do FSH, que começa a proliferar os folículos, até que ela, digamos assim, libera aquele folículo, né? Quando tem um pico de LH, que já é outro hormônio, junto com o estradiol, e daí depois tem o pico da progesterona, que é um hormônio produzido lá também nos ovários. Então, todos eles têm a função básica, maior, de justamente preparar o útero para uma possível gravidez. Não aconteceu gravidez, ocorre a descamação das células, né, lá do endométrio, e daí que faz a menstruação. E aí, nesse período, em função também da anemia e da queda hormonal generalizada, a mulher pode se sentir sentir um pouquinho mais de dificuldade, assim, de uma leve queda de rendimento, né? Na questão de fazer um bike, um ciclismo ou alguma outra atividade física. Tanto que eu sei, por exemplo, de muitas atletas que às vezes... Tem duas situações que eu acho bem interessantes, né? Algumas atletas que, por exemplo, têm percentual de gordura muito baixo, inclusive, às vezes nem menstruam mais, né? Sim, é a questão da atividade física muito intensa, muito intensa, né? E a outra questão importante de muitas atletas que, justamente para evitar isso, apelam para os anovulatórios, né? Isso. Mas, assim, quando tem atividade muito intensa, ele bloqueia o ciclo para. Ele para a produção, daí faz um hipogonadismo, né? Por atividade física intensa. Acontece muito em maratonistas, né? As mulheres maratonistas. Então, essa queda do estradiol, né? Acaba também favorecendo uma osteoporose mais a longo prazo. Perfeito. Justamente porque perde aquele fator protetor. Né? Então, esse mesmo hipogonadismo que pode acontecer nos homens pelo bloqueio de testosterona também pode acontecer nas mulheres pelo bloqueio do estradiol. E aí, implicando em dificuldades reprodutivas e... Sim. Daí traz todo o problema da parada do estradiol, né? Maior risco cardiovascular. Então, a atividade física é muito boa, né? Mas quando começa a ficar extrema, daí ela tem esses riscos aí, né? Não, eu acho que vale a pena o recado para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, principalmente a galera que às vezes está pensando em atividade física de maior intensidade, de maior, né, duração. Consultar o médico, né? Consultar o endocrinologista para fazer uma avaliação do perfil hormonal, para ver se realmente o perfil hormonal está respondendo de forma adequada àquilo que a pessoa ela está se propondo, né? Daí tem que ter um certo cuidado, às vezes tem que... E é uma equipe multiprofissional, às vezes tem que ter, né? Multidisciplinar ali, com nutricionista, um professor de educação física que trabalha mais nessa área mesmo, né? Então, de prescrição de exercício, né? Tem que ter uma equipe boa. Bom,
pelo que deu para entender, então, até agora, a gente falou um monte de coisa, né? Uma coisa importante, na sequência, a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube os cortes, né? Então, às vezes o pessoal não tem muita paciência para escutar o podcast inteiro, então pelo menos vai ter ali as partezinhas menores, né? Para poder acompanhar as respostas específicas do nosso bate-papo. Mas me parece que uma coisa que associa muito, então, à atividade física é justamente a alimentação, né? No que diz respeito à saúde metabólica. Eu costumo brincar com os meus alunos que, pelo menos, a nossa saúde física, ela depende de 3 pilares muito importantes. Atividade física, alimentação e sono. Né? E aí eu sempre brinco, aí a pessoa não pratica atividade física, come mal e dorme mal e quer ter boa saúde, tipo... Como? Não tem como. Não tem como, né? Claro, no futuro, para quem está nos assistindo, a gente vai chamar o pessoal da nutrição aqui para falar sobre necessidade nutricional durante os treinos, especialmente os treinos de alta intensidade. Em outro momento a gente vai falar sobre síndrome metabólica e processo de perda de peso e como que o nutricionista entra nesse contexto da equipe multidisciplinar. Então, esperam aí que tem mais coisa por vir. Mas eu gostaria que você desse uma pincelada, Fábio, justamente... Talvez nesses outros 2 pilares, né? A gente falou bastante de atividade física, né? Talvez falar um pouquinho justamente da importância, não sei se eu estou certo nesses meus 3 pilares, mas da alimentação e do sono, né? De qualidade no que diz respeito a, não só a atividade física, mas no que diz respeito à saúde metabólica de modo geral. Sim, sim. A alimentação é extremamente importante, né? É o que vai definir basicamente o que a pessoa é, né? Então, aí que a gente precisa ter uma alimentação, digamos assim, balanceada e de uma forma mais adequada, né? Uma grande quantidade de fibras sempre é importante, que tem nas verduras, nos vegetais, né? Tem que ter uma carga boa de proteína, de preferência de alto valor biológico, que a gente consegue adquirir principalmente frutos do mar, do frango também pode ser, mas principalmente mais de frutos do mar, do leite, né? Derivados do leite. Lógico que não pode ter alergia, não pode ter intolerância à lactose, outras coisas, né? Daí tem que ter todos esses cuidados, mas são fontes alimentares que são bem importantes, né? A gente tem que ter um nível de carboidrato, é importante, né? É aquilo que falou, né? O nível de glicose tem que estar sendo mantido. Então, se a gente cai muito o nível de alimentação com carboidrato, corre o risco, às vezes, de fazer cetogênese, sentir mal e tal. É uma diferente coisa se for uma estratégia como perda de peso. Daí é uma situação diferente. Daí, né? Mas às vezes não faz sentido, por exemplo, o pessoal que quer, por exemplo, eu já discuti isso algumas vezes, né? Mas a ideia é a seguinte, você tem uma via metabólica bem importante no nosso corpo, que é a gliconeogênese, né? Basicamente, a gliconeogênese é quando o nosso corpo ele degrada músculo, né? Degrada proteína para liberar aminoácidos lá para o nosso fígado, e aí o nosso fígado usa esses aminoácidos da musculatura para produzir açúcar, para produzir glicose, ou seja, a gliconeogênese basicamente ela diz respeito à produção de glicose a partir de precursores não glicanos, que a gente chama, né? Os carboidratos, então, eles seriam uma forma, por exemplo, de preservação de massa muscular, já que você fornecendo estoques a carboidrato, imagina, tá fazendo atividade física, né? Sim. E você fornecendo esse carboidrato ali, seja no pré-treino ou durante o treino, ou mesmo no pós-treino, isso também não pode ser um fator de prevenção de... Sim, de certa forma sim, que você vai estar mantendo, você não vai chegar naquela ponto de quebra, proteólise, né? Sim. Que... E aí também auxilia isso, né? Sim, daí tem que ter, essa alimentação é bem... assim, não pode ser nem de mais nem de menos, né? Não pode ter um excesso de carboidrato que vai começar a trazer obesidade, né? E ao mesmo tempo não pode ter falta a nível de tal ponto começar a ter proteólise, né? Perda de massa muscular. Que daí faz a sarcopenia, que a gente fala perda de massa muscular, né? E os lipídios, onde que entra nessa brincadeira? Ele é um estoque, né? Que fica ali, é importante, né? Que produz a leptina, que a gente comentou já. E ele faz essa regulação, ele é importante no controle térmico também do nosso organismo, ele age também na sensação de frio, calor, e acaba servindo como uma proteção no nosso organismo. Então, o subcutâneo a gente tem que ter. Não é muito boa aquela gordura de dentro das vísceras, né? Mais a de intraabdominal lá, né?
Aquela que é associada à esteatose hepática, Isso, daí não é boa. Daí já começa essa que traz problema, né? E sem contar que ele também ali vai ser uma fonte de precursores hormonais, né? Sim. Só que o que acontece? Para você diminuir isso ali, a atividade física é um mecanismo bom. É bom, né? E o controle alimentar é outro. Então... E aí entra o papel, às vezes, da nutrição, né? Claro, da equipe de nutrição. Porque, basicamente, ali ele que vai determinar quais são as quantidades de carboidrato, lipídio, proteína, pensando ali no teu gasto calórico total, quanto que tem que comer, quanto que não tem que comer, né? Ah, sim, não. Se a pessoa tem, assim, uma ideia, assim, por exemplo, de fazer um controle para perda de peso, sempre é bom ter uma orientação nutricional junto ali, ele acaba te favorecendo, às vezes, né? Digamos assim, a melhorar aquilo que você quer comer, você tem que juntar aquilo que você gosta com aquilo que é saudável. Então, nem sempre é muito fácil, né? Mas para atividade física, assim, sempre é importante um pouquinho antes, ainda mais se for uma atividade física muito intensa, comer alguma coisinha, uma fruta, uma coisa leve que não vai dar indigestão. Mas que forneça açúcar rapidamente. Mas que te mantém ali aquele açúcarzinho básico, né? Que você vai ter a queima, né? Agora, se você tá lá sentadinha, quer só fazer uma bicicletinha parada e tal, e como exercício... Ou dar uma pedaladinha no Parque Central, olhando, é mais plano, é mais tranquilo. E tal, mais tranquilo, né? E o sono? O sono... Isso é uma coisa que eu particularmente eu acho que é a pior coisa. Eu tive um tempo que eu era bom, assim, eu deitava, dormia várias horas. Hoje eu já me enrolo para dormir, enfim, né? Que atividade... daqui a pouco vamos entrar na atividade física, mas assim, o sono, ele tem, digamos, duas fases. Tem uma fase mais levezinha e aquela fase mais profunda, né? Essa fase mais profunda, que a gente chama de sono REM, é aquela que vem os sonhos, que a gente realmente relaxa e descansa, né? É o sono reparador, é o que faz a pessoa, digamos assim, se preparar para o dia seguinte. Então, se ele não atinge essa fase de sono numa quantidade boa, o que pode fazer não atingir, né? Nível de estresse, né? A pessoa agitada e tal, daí muita adrenalina e tal, e aquilo lá, o hipercortisolismo, isso aí vai tirando o sono, né? A pessoa vai deitar e começa a pensar nas contas que tem, não sei o que lá e tal, tira o sono. Outras coisas que podem influenciar, uma outra questão é, às vezes, a pessoa com muita obesidade e fazer apneias do sono, fazer aquelas paradas de respirar, né? Então, a gente geralmente... Quem relata geralmente é quem está dormindo junto. O cônjuge. Porque o roncador tá dormindo, né? Ele às vezes nem percebe, porque ele tem aqueles micro despertares pelas apneias, que dá aquelas paradas, tá roncando, de repente dá uma engasgada e fica parece que alguns segundos ali que não respira, daí volta de novo, né? Então isso aí são as apneias do sono. E a apneia do sono é um fator de risco de morte súbita e fator de risco para diabetes. Você vê, então, simplesmente só ter apneias do sono. Então, são coisas que podem interferir no sono e daí não te deixa atingir aquele sono que repara mesmo, né? Aonde que a atividade física pode melhorar muito isso ali, incluindo o ciclismo? Que era a minha próxima pergunta. Né? É você relaxar o corpo. Você gastar energia, libera a endorfina, que dá depois que a gente para a atividade física, dá aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, de sensação de dever cumprido, né? E isso vai fazer com que chegue de noite, você consiga pegar no sono mais rápido. Ainda vale aquela máxima, assim, que a frequência e a regularidade é... Porque, assim, eu conheço, por exemplo, muitos ciclistas e pessoal que pedala comigo. Muitas vezes o pessoal trabalha de manhã, de tarde, estuda de noite, e aí o tempo a gente sabe que é corrido, às vezes nem todo mundo tem tempo para fazer o que gostaria de fazer. E às vezes você tem ciclista de final de semana, corredor de final de semana, que é quando, infelizmente, sobra tempo para muitas pessoas. É claro que isso traz benefícios, eu imagino pelo menos que isso deva trazer benefícios, mas a regularidade da atividade física ela é tão importante quanto a carga ou a intensidade ou, enfim, outros parâmetros que você possa ter? Eu acho que a regularidade com certeza é.
é aquilo que eu falei, às vezes, né, se ele não tem muito tempo, tira ali uns 15 minutinhos, uns 10 minutinhos, que faça, de repente, num rolo, alguma coisa, dá uma esticadinha, dá um estímulozinho. Isso aí já se mostrou muito benéfico e que ajuda também na qualidade do sono. Né? Então, é lógico que às vezes não tem tempo, mas se você, às vezes com um pouquinho de tempo que faz aquilo lá, já dá uma diferença. 10, 15 minutos, 20 minutos por dia, a maioria das pessoas tem. Já pode dar diferença. Você não vai ter perda de peso. Isso aí, perda de peso geralmente é depois... Também não vai ter ganho de massa muscular, se você for pensar no outro lado do espectro, né? Mas para a qualidade de vida, melhora. Qualidade de sono, vai dormir melhor, relaxa mais, né? Nível de humor, né? Qualidade de humor melhor. Uhum. Então, e aí nos períodos que tem mais tempo, fazer aqueles treinos mais longos, talvez com intensidade um pouquinho mais baixa. É o final de semana, pronto, pode, daí vai. Ou seja, então a ideia é que dá para conciliar. Dá para conciliar, com certeza. Tenta fazer, né? É lógico que fazer só o final de semana, acho que não vai ter muito problema, desde que ele não tenha problema cardíaco, alguma coisa assim mais grave, né? Que daí ele está muito parado, vai lá e faz e pronto, daí corre um risco. É o esportista bem de final de semana mesmo, né? Então aí tem que ter um certo cuidado, não é tão bom. Melhor que puder dosar mais 3, 4 vezes por semana. Pelo menos 3 vezes por semana já tem uma resposta metabólica bem interessante. Já bem legal. E lá onde você atende, lá na clínica ou aqui no ambulatório da nossa universidade, você tem um caso aí que você possa relatar onde realmente o paciente chegou em determinada condição e aí, com esse combo que a gente está discutindo aqui, alimentação, atividade física, ele realmente teve uma melhora bem significativa. Às vezes, em quanto tempo esse processo todo ocorreu, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito urgencista, digamos assim, né? Onde as pessoas querem tudo para ontem. Eu sempre brinco com os meus alunos que ninguém engorda 10, 15, 20 quilos do dia para a noite. Então, não tem por que você perder 10, 15, 20 quilos do dia para a noite. Né? Então, o processo de ganho de peso, ele é lento, né? Só que muitas vezes as pessoas não se percebem desse processo de perda de peso. E aí, quando vê, se encontram lá numa determinada situação, e aí, às vezes, querem que a perca seja rápida. E o nosso corpo não funciona assim. Não. Até porque, que nem você falou antes, existem mecanismos ali de compensação, né? Tu começa a dar restrição calórica para o teu organismo, ele começa a diminuir a taxa metabólica basal. Ou seja, se eu estou ganhando menos caloria, eu vou gastar menos caloria aqui também. Né? Então, nosso corpo é esperto. Então, você pode compartilhar com nós assim, um caso para... Tem alguns casos. Eu lembro muito, assim... Ou mais ou menos o que você encontra. Né? Isso. Eu lembro muito de um caso, um paciente, por exemplo, que tem obesidade, é diabético e que usa já insulina, né? E ele... doses altas de insulina. E aquilo vira uma bola de neve, porque ele comia demais, subia o diabetes, daí tinha que dar mais insulina. E daí a insulina ganhava mais peso, né? E assim vira uma bola de neve. Então, a gente pegava no pé, tem que controlar, tem que cuidar. Mas, com a ajuda do cardiologista, que eu acho que foi o susto maior. Ou tu cuida ou teu coração para daqui a pouquinho. Ou vai morrer daqui a pouco. Eu acho que... Daí deu susto. Daí eu lembro desse paciente que começou a se cuidar bem mais. Mas tanto a nível de cuidado alimentar, como de atividade física, né? E assim a gente conseguiu ir reduzindo o nível de insulina que ele vinha usando, né? Hoje está um nível bem menor do que já foi, está conseguindo fazer uma certa atividade física regularmente, né? Eu não acho que não é exatamente bike que ele faz, mas em academia e tal, né? Então são coisas assim que melhora muito. Nossa, melhorou muito a qualidade de vida. Eu acho que vale a pena um recado aqui, galera, que é o mais importante, assim, muitas vezes a gente vê muita... Não sei se seria intriga o termo certo, mas essa parece disputa de ego, de qual atividade física é melhor, qual atividade física é pior. A atividade física boa é aquela que você faz com regularidade. É aquela que você faz porque você gosta de fazer. Exatamente, né? Então, tem o prazer. Gosta de musculação? Vai fazer musculação. Gosta de ciclismo? Vem pedalar com a gente. Gosta de correr? A professora Lina, né? Queria aproveitar e mandar um abraço para a professora Lina, né? Ela também abre os horários de treino dela para os acadêmicos de medicina, por exemplo, e correr com ela. Vai correr ali no Parque Central. Existem grupos de ciclismo, existem grupos de corredores do município aqui de Caçador, onde você pode facilmente engajar e conseguir, né,
fazer alguma coisa, né? Que nem eu falei, às vezes a maior dificuldade é sair do sofá, né? Tem que ter esse início, né? E fazer, achar alguma coisa que goste. Eu digo assim, às vezes até, puxa, pessoa de idade e tal, faz uma dança de salão. Dança de salão. Vai, faz alguma dança, alguma coisa. Assim. Às vezes arte marcial, boxe, gasta caloria pra Tudo caramba, ajuda. né? Nossa, boxe Exato. Só de segurar aquelas luvas na mão. Exato. Né? Então, acho que o que vale o recado aqui da nossa conversa é esse, né? Que não interessa se seja atividade A, B ou C, o importante é se mexer. Se mexer, né? Por fim, eu gostaria de você falar a quais os sinais e sintomas que a gente deve ficar atento não só no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Mas os sinais e sintomas que a gente deve ficar atento durante a prática do exercício, justamente que podem ser sinais de alerta para algum dos problemas relacionados aos hormônios que a gente conversou na noite de hoje. Assim, de uma forma mais simplificada que seja mais útil na hora exatamente que está fazendo atividade física, né? Primeiro é sempre cuidar daquela questão da glicose, né? Não deixar de comer uma coisinha antes, né? Se for fazer uma atividade física mais intensa, principalmente, porque faz uma hipoglicemia, vai dar um tremor, uma fraqueza, vai dar um suador frio e pode até desmaiar e cair e se machucar, né? Então, eu tava até compartilhando contigo uma experiência, né? A gente tem um pedal aqui na nossa região que nós fizemos, que ele é Caçador Fraiburgo, né? Então a gente vai até um município vizinho aqui que é Fraiburgo e volta, e o trajeto tanto de ida quanto de volta é pelo interior. Então é subindo peral de areia, pedra, cascalho e enfim. E é um pedal com uma altimetria bem elevada. Eu lembro de uma dessas situações que levei água, não levei muita comida, chegou lá por volta do quilômetro 72, 73, meio que deu tela preta, né? Sentei lá numa sombra, terminou o pedal, liguei até pro Caio lá da Pedal Bikes, falei, Caio, vem aqui me resgatar que faltou bateria. Da hipoglicemia você foi, não tem que fazer. Mas o ideal é mesmo, quando esse tipo de situação acontecer, interromper o treino. Tem que interromper porque, né, você pode até desmaiar, cair e tal, né? Uhum. Então, daí é uma situação mais de risco. Em casos mais graves pode dar choque hipoglicêmico, né? Pode convulsionar. Convulsionar, enfim, né? Mas assim, isso é uma coisa mais assim do dia a dia. Do dia a dia, né? daquilo que tu tá fazendo atividade física, né? Isso, outras coisas assim, você está vendo que de repente, por exemplo, não está mais tendo o mesmo desempenho, né? Para fazer aquela mesma atividade você está cansando mais, ou que normalmente você vai tendo uma melhora do teu desempenho. Agora, se você vê que está tendo uma regressão, aí tem que ver se não está tendo alguma questão de algum hormônio masculino que não está baixo, né, o GH, enfim, tem que dar uma investigada se não tem algum desses hormônios que pode estar interferindo. Aquela ideia que você está cuidando da alimentação, está treinando com regularidade, parece que não decola a coisa. Então, é uma coisa que tem que chamar atenção. Uhum. Daí, alguns sintomas, por exemplo, de queda do hormônio masculino. Começa a ter perda de pelos nas pernas, né? São coisas assim que não estão exatamente na hora da atividade física, mas que podem diminuir o rendimento e daí você chamar a atenção. Poxa, mas eu estou perdendo, os pelos da perna estão clareando, né? Estou perdendo massa muscular, está me dando mais fraqueza, daí tem alguma coisa errada. Isso é uma questão. Outros hormônios daí são assim que podem influenciar nisso ali. É mais difícil, mas assim, diabetes, né? Então, se você vê que nem começou a atividade física, já está com sede, tem alguma coisa errada. Daí pensar se não tem, porque o nível quando fica muito alto o açúcar no sangue, daí começa a dar muita sede, vontade de urinar demais, né? E isso é uma coisa assim que às vezes é leve, não é tão, só que você vai fazer atividade física, você desidrata um pouquinho e a sede já vem mais então, às vezes, né, de repente, eu tinha que tomar água ali na frente, agora já estou tendo que tomar um pouquinho mais antes. É uma coisa, vamos pensar. De repente pode ter um início de um diabetes ali. E aí as questões relacionadas à obesidade, né? Que talvez seja o principal fator de risco associado à saúde metabólica, de modo geral, né? Inclusive tem a síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica, daí que dá resistência insulínica, aumenta a pressão,
altera o colesterol sanguíneo, né? Então, são coisas assim, o peso está fora, né? Circunferência abdominal, principalmente, Isso. é um indicador, né? Circunferência abdominal, vê que está aumentando muito essa barriga a nível do umbigo ali, que é a mais perigosa, né? Uhum. É lógico que a gente usa muito ainda o cálculo do índice de massa corporal ali, né? Agora tem um cálculo, tem um novo agora que saiu, apresentaram anteontem, que é o nível de... puxa, me fugiu o nome, mas é um cálculo que provavelmente vai substituir o índice de massa corporal. Né? Até porque o índice de massa corporal, por exemplo, tu pegar um fisiculturista, ele vai ter IMC lá em cima e não necessariamente o cara é obeso, né? É mais ou menos o que a gente vem já utilizando um pouquinho do índice de cronicidade, mas é um pouquinho mais incrementado e mais ligado a risco cardiovascular ainda. Então, agora já tem, a gente pode até disponibilizar para quem quiser utilizar e calcular, porque já foi liberado em português também. Em português também, né? Então, me fugiu o nome lá, mas é como se fosse o índice de curvatura do corpo, uma coisa assim. É que às vezes também isso aí acontece muito, né? O pessoal, às vezes, principalmente o processo de perda de peso, fica muito vinculado à balança. Uhum. E balança nem sempre é um bom indicador de progresso, né? Uhum. Às vezes você come lá um alimento um pouquinho mais salgado, né? Então já estimula ali a produção de aldosterona, já tem um pouquinho de retenção de líquido. E aí muitas vezes o que acontece? Aquela pessoa fica ali durante semanas, muitas vezes, batalhando para perder peso e por uma retenção de líquido, sobe na balança, não perdi nada, isso desmotiva, né? E se eu não me engano, a atividade física também causa isso até certo ponto, essa retenção de líquido, esse edema fisiológico que a gente chama, Sim, né? pode fazer. E atividade física resistida, você faz ganho de massa muscular, né? A musculação. Sim, ainda vai ter ganho de... Geralmente até ganha um pouco de peso. De peso, então, né? Então, só que a qualidade de vida, né, é outra. Então, realmente, o peso, né, fica um pouco... Nem sempre é o melhor indicador, né? Não é o melhor indicador. Às vezes o melhor indicador é que você falou, é espelho, é a fita métrica ali na altura do umbigo para ver como é que tá a circunferência abdominal, é a roupa, isso, né? Aquela roupa que às vezes você não usava um tempão e deu, opa, serviu, né? Enfim, às vezes esses são indicadores melhores às vezes do que a própria balança, não que a balança tenha que ser esquecida, né? Sim, sim. Mas enfim. Fábio, queria agradecer, né? Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre onde que o pessoal te encontra, onde que fica teu consultório, caso alguém tenha se identificado com algum problema, né? Saiba que pode procurar ajuda, pode procurar aqui na nossa região profissionais que possam atender bem. Uhum. Então, onde que é a tua clínica, como que o pessoal te encontra, rede social, telefone? Enfim, temos o Instagram ali que a gente fica também, às vezes, passando alguma informação assim que a gente acha interessante, né? O consultório fica ali no centro médico, né? À frente do Maicê, ali no último andar ali, a gente está apenas 20 anos ali. Pouco tempo, experiência. E também a gente tem um ambulatório com os alunos ali que está na Uniarp, né? Hoje a Uniarp ela atende os encaminhamentos do SUS, né? Sim, a gente tem 2 ambulatórios. Um que é exatamente com os alunos que passam ali no 6º período, né? Que daí é lá no Jonas, aliás, né? Ficou coisa mais linda, vou fazer propaganda do Jonas, que tá uma maravilha ali, né? Coisa histórica e ao mesmo tempo ficou muito lindo. Então tem uma ala lá da Uniarp, né? Que a gente faz o atendimento, então lá a gente fica nas quintas-feiras, o dia inteiro ali. São todos pacientes que são encaminhados, né? De outros municípios, aqui de Caçador também, mas ali é totalmente via SUS, né? Uhum. No consultório, daí a gente é o particular, lá os nossos, né? Tu lembra o telefone, o pessoal quiser entrar em contato lá do... tem o fixo, né? Que é o 3563-6109. Uhum. E tem o WhatsApp, que eu não sei de cor. Não, mas liga lá no fixo, que daí qualquer coisa, o WhatsApp já... Mas qualquer coisa, pode me ligar. 3563? 6109. 6109, perfeito. Fábio, obrigado pela atenção mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que todos que nos acompanharam na noite de hoje, não sei que hora você está assistindo o vídeo, tenham gostado. Fiquem atentos para as cenas dos próximos capítulos. Então, como a gente comentou no início, a ideia é que a cada 15 dias ou a cada determinado período de tempo a gente traga diferentes profissionais dos cursos da área de saúde aqui da nossa universidade
para o pessoal conhecer um pouquinho mais o que é feito aqui, para fazer uma divulgação dos cursos e também para tentar trazer essa interface, né? Como que essas diferentes áreas da saúde se conectam ao esporte aí que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta. Ok? Obrigado pela atenção de todos, nos vemos na próxima e um forte abraço. Obrigado.